Fala, gente bonita! Hoje é dia de atualizar minha carteira pública para vocês, mas antes de abrir os números aqui, eu quero te dar um panorama, né, do que está acontecendo no mercado, porque é hora, né, de você entender o cenário e, enfim, que eu acho que a gente está prestes a ver. Não é só uma guerra tarifária, mas vamos ver o que está acontecendo. E assim, eu estou gravando o vídeo hoje, dia 8, mas provavelmente daqui a 1, 2 horas já vai ser outra notícia, já vai mudar os temas, então eu vou tentando atualizar vocês de alguma maneira ali pelo Insta também, então me acompanham lá. E eu sou o Matias, eu sou o criador do canal do Filho Rico, e eu venho fazer essa mostra para vocês de como que eu invisto publicamente, né? Então, como que eu faço meus aportes, como eu faço meus resgates, o que eu estou pensando, enfim. E nos últimos dias, né, o mundo começou a reagir ao que pode ser um novo capítulo na política comercial, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Então, o presidente Trump voltou a sugerir tarifas mais agressivas no mundo inteiro, tarifas mais recíprocas, né? The Liberation Day. E contra a China, né, que foi as últimas notícias mais agressivas e que ele acabou, a última notícia que eu vi foi que ele ia colocar uma tarifa de 104% sobre a China, né, e isso gerou uma certa movimentação nas bolsas globais, né, e como diria o Rei Dalio, um dos maiores gestores da história, ele falou assim, não cometa o erro de achar que tudo isso é só sobre tarifas, né, então essa é uma das fases aí que a gente pode ver com um pouquinho mais de profundidade, se assim podemos dizer, do momento que a gente está passando, né? Porque aqui entra o medo da Guerra Fria comercial 2.0, se assim podemos dizer, né? Então, o que ele quis dizer é que essas tarifas não afetam só a China, elas afetam cadeias globais inteiras, elas impactam o preço de commodities, afetam o dólar, mexem na balança comercial dos países emergentes como o Brasil e também, obviamente, principalmente, elas causam incertezas. E o mercado detesta incerteza, ele gosta de previsibilidade, confiança, né? E agora olha esse gráfico que interessante aqui do S&P 500. Se você tivesse investido no topo da bolha da internet lá em 1997, você teria que esperar até 2015 para sair do negativo. E são 18 anos aí você tentando reconquistar aquele dinheiro que você colocou, né? Mas se a gente olhar um outro lado da moeda, de 2002 até 2009, o Brasil rendeu mais de 1000% em dólar. Ou seja, mesmo nos momentos em que os Estados Unidos patinaram, obviamente tem oportunidade, tem muita oportunidade. Quanto maior risco, maior também pode ser o seu retorno. E no Brasil é isso, né? Um país de risco, instabilidade política, instabilidade econômica, mas isso pode trazer algumas outras óticas para a gente, né? E se a gente olhar o preço, o PL média aí do S&P 500 nos últimos 20 anos foi de 18,75. Então hoje a gente está acima dos 20, 25. E isso não quer dizer que está caro demais ou que vai cair amanhã, quer dizer, já está caindo, já subiu de novo, já acabou o respiro, mas indica que o mercado já precificou muita coisa boa e o mercado se adianta, né? Então o S&P caiu 10% nos últimos 3 dias, aí já teve uma recuperação de 5%, e aí caiu de novo mais 4%. Enfim, então a gente está nessa loucura aí, a cada tweet que o presidente Donald Trump faz, cada pitch que ele faz aí com guerras tarifárias, isso muda, cara, o cenário como um todo. Mas assim, se vier algo fora da curva, né, como uma guerra, mais tarifas, ou mais juros altos, por exemplo, ou mais inflação, a depender das tarifas que realmente vão ficar, o tombo pode ser mais forte, a gente pode ver mais correção, tá? Ou seja, nesse momento aqui nos Estados Unidos exige, se a gente for investir nele, existe um cuidado, né? Mas tem uma visão de longo prazo. Quem olha só para o gráfico dos últimos 6 meses, acho que perdeu a fé. Mas quem olha ali de 1997 a 2005, a 2015, por exemplo, vê que o mercado é um ciclo constante entre euforia e frustração, e é sempre esse jogo, né? E é por isso que a gente precisa seguir uma estratégia, né? Agora sim, com esse plano do fundo global explicado um pouquinho, né, um resumo do que está acontecendo, eu quero abrir um pouco minha carteira pública para vocês entenderem onde eu aloquei desde o último vídeo, né, que não faz nem 2 semanas, e enfim, que eu mantenho mais de 40% desse meu patrimônio da minha carteira pública dolarizado, e o que eu estou fazendo com essas quedas recentes, cujas quais eu enxergo como oportunidade, tá? E vem duas, e antes de eu entrar no gráfico aqui da Kimber, etc, para vocês, eu queria olhar um pouquinho com vocês
as duas empresas que eu investi. Na verdade, eu reinvesti um pouquinho mais na Disney, que ela caiu para 83, então comprei mais Disney recentemente. E a outra empresa que eu comprei, as outras duas empresas que eu comprei, uma é a Nike e a outra é a Meta. Então, se você entrar aqui na tela da Status Invest, você vai ver que a cotação da Nike, cara, despencou, né? Você vê os últimos 5 anos aí, o preço da ação estava 177, hoje está na casa dos 70 e pouquinho, né? E aí, se a gente olhar um pouco os indicadores aí no último trimestre fiscal, que foi fechado em fevereiro de 2025, ela registrou um lucro aí líquido de 794 milhões e tem 8,6 bilhões em caixa. Agora, se a gente olhar a Meta, que foi uma outra empresa que eu investi um pouquinho, que é uma queridinha tech, o lucro líquido de 2025 foi aí na casa dos 65,68 bilhões. Então, isso é caixa, gordura e capacidade de investimento para dar e vender. Então, é por isso que a Meta continua sólida e eu coloquei ela aqui na minha carteira, que eu investi um pouquinho, porque ela também teve uma pequena correção, os múltiplos ainda são muito grandes, né? Então, cara, se você olhar aqui o preço sobre o lucro em 20, 21, dividend yield é baixo, né? Porque não é muito comum das techs distribuírem dividendos. P sobre VP é alto também, enfim. Dívida líquida sobre EBITDA. Se a gente olhar um pouquinho mais aqui na minha carteira, o que que eu fiz? Vamos aqui no extrato. Vamos lá. Então, basicamente o que eu fiz foi resgatar aqueles 997 dólares que eu tinha nesse ETF, o TFLO, e fiz uma aplicação nas empresas. Então, eu apliquei na Disney, R$ 1.700, o que deve dar, sei lá, quase 400 dólares, alguma coisa assim. Nike, R$ 2.276 e na Meta, 1.700, tá? E a gente até teve uma pequena valorização, porque eu peguei ela bem na baixa ali, numa bela correção delas. E, enfim, então essas são minhas próximas posições. Eu acho que, enfim, são empresas sólidas, que por mais que tenham uma correção no curto prazo e por mais que tenham algumas guerras tarifárias, então, por exemplo, a Apple. A Apple é uma empresa que está sendo taxada. A Apple está sendo taxada. A Apple não está sendo taxada, mas os Estados Unidos está querendo taxar a China em X%. Eu fiz até uns stories hoje sobre isso, em que o custo de produção de um iPhone é de 500 dólares e ele é vendido por 1.100 dólares. Com as novas tarifas que o Trump está querendo colocar em cima da China, ele teria, o custo do iPhone subiria para 800 e tralalá. Ele continuar com a margem dos iPhones, né, para ele não ter que arcar com o prejuízo, né, desse aumento de custo, ele teria que revender o iPhone a Apple teria que vender o iPhone por 1.600 dólares, ou seja, vamos ver como é que vai ser o posicionamento aí da Apple nos próximos dias, porque como é que ela vai fazer? Ela tem um custo hoje de 500, com as novas tarifas ia aumentar para 800, a margem dela ia diminuir, mas se ela se posicionar de 1.100 dólares para 1.600, cara, ela vai perder, cara, muitas vendas. Vamos ver qual que vai ser a estratégia dela, a gente não sabe ainda, é o que a gente está pagando para ver. Bom, é isso, gente. Então eu investi na Meta, eu investi na Nike, que são as duas empresas novas dentro da carteira, e eu fiz um reinvestimento na Disney, porque ela caiu bastante também. Acredito que com esse novo governo, com a nova postura do CEO Bob Iger lá, a cultura woke ela vai perdendo força, e eu acredito que com os filmes, com os novos filmes, com a nova diretoria, com um novo sistema não da cultura woke, eu acredito que a empresa vai voltar a ser o que era, e eu vou colher bons frutos disso. Já venho montando minha posição já faz um tempo, ela é a minha maior posição hoje na carteira, né, de ação global. E me conta aqui nos comentários como é que você está enxergando esse cenário, se você está comprando, se você está esperando a bolsa corrigir mais, você vai comprar ações individuais, ou você vai comprar ETFs, índices, o que vocês estão buscando fazer com o dinheiro de vocês? Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Então, um abraço e até o próximo vídeo.